Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui, Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Meus queridos, você pode nos ajudar neste ministério. Como? Sendo um dos nossos mantenedores. E para fazer isso é muito simples. Tem muitas formas. Uma delas é você adquirir os livros e materiais que eu tenho editado e disponibilizado no meu portal apalabraresponde.com.br. São mais de 23 títulos à sua disposição, com preços bastante acessíveis, a partir de R$ 3,90 e chegando o máximo a R$ 24,40. Visite nosso portal, veja os títulos que mais interessam a você e colabore com o nosso ministério. Deus te abençoe e vamos à nossa meditação. Hoje vamos com a nossa segunda meditação com o tema Atitudes de um Vencedor. Estamos analisando a vida de Gideão. E hoje veremos a primeira atitude, e ela é sensibilidade para ouvir a Deus. Veremos a importância de ouvir o Senhor de diversas maneiras, se nós queremos ser vencedores da nossa vida pessoal, ministerial, na nossa vida espiritual e assim por diante. Vamos lá, vamos aprender com Gideão. Texto base, Juízes, capítulo 6, versos 14 ao 17. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora tenho achado aos teus olhos graça, dá-me um sinal que és tu que falas comigo. Quando Deus precisa mudar a situação, ou uma situação no caso, Ele vai sempre eleger alguém para fazer aquilo que é necessário. Nós podemos ver isso acontecendo o tempo todo nas Escrituras. Ele precisou tirar Israel do Egito, ele usou Moisés. Ele precisava fazer com que Israel conquistasse Canaã, ele usou Josué. Ele precisava reconstruir a cidade e o templo depois do cativeiro babilônico, ele levantou Esdras, Neemias. Usou os profetas em tantos instantes. Para espalhar o evangelho, usou os apóstolos. Então, isso é uma constante na palavra de Deus. Agora, a primeira atitude de um vencedor, daquele que vai executar as obras de Deus, é que ele tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir o seu chamado. Por quê, queridos? Porque toda vez que alguém está prestes a ser separado por Deus para uma missão, essa pessoa passa por um processo que começa sempre, recorrentemente, com uma experiência sobrenatural. E de novo, se você olhar para as Escrituras, você vai encontrar exemplos abundantes. Todos aqueles que foram usados pelo Senhor tiveram uma experiência sobrenatural com Ele. Essa experiência pode variar de muitas formas e maneiras, mas todos precisam passar por ela. Era o que estava acontecendo com Gideão naquele princípio de caminhada. Praticamente, nós não temos nenhum caso que tenha ocorrido de forma diferente. E mesmo quando não houve a presença de um anjo, por exemplo, que é o caso de Gideão aqui, Deus falou com o eleito pessoalmente. Veja o caso de Maria, a mãe de Jesus. O caso de Sansão, que se destaca aí pela sua força sobrenatural. O apóstolo Paulo, que realizou um ministério de alcance mundial
né? Impressionante o que esse homem fez num período onde tão poucos recursos haviam para a propagação do Evangelho. Precisamos não somente ouvir ao Senhor, mas nós precisamos estar dispostos a acatar o que Deus quer fazer por meio de nós. Não tem como sermos perdedores quando nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. E o que mais aprendemos com a história de Gideão? Os vencedores são aqueles que entendem uma coisa muito importante. Preste bem atenção nessa frase que eu vou ler para vocês aqui. Quando Deus chama uma pessoa para uma missão, é porque Ele sabe que ela reúne as condições necessárias, não para fazer o que foi proposto, mas, sobretudo, as condições para que Deus mesmo possa edificar em sua vida tudo o que é necessário para atender ao chamado divino. Você entendeu bem o que eu estou falando aqui? Logo, queridos, as circunstâncias que cercam a vida desse indivíduo que é chamado por Deus não servem de parâmetro para aquilatá-lo. Outra questão importante: Deus não escolhe pessoas ociosas. Um aspecto comum que nós podemos perceber e observar na vida de homens e mulheres, que foram escolhidos por Deus ao longo da história, é que nunca foram separadas pessoas ociosas. Basta ver o exemplo aqui de Gideão, como nós estamos lendo esses dias no livro de Juízes. Todos foram sacados de atividades diversas que eles desenvolviam no seu dia a dia. O exemplo de Adão e Eva, no caso que eles foram chamados sim, mas não foi pela ociosidade, eles foram chamados para trabalhar, conforme a gente vê em Gênesis 2,15. O exemplo de Neemias, que era copeiro do rei, então vai se tornar o restaurador de Israel. O exemplo de José, lá no Egito, que servia a seu pai, e Deus vai levá-lo por diversas passagens da sua vida, e ele observa que ele trabalha o tempo todo. Ele trabalha para Potifar, ele trabalha na carceragem, e finalmente Deus pode honrá-lo colocando como governador do Egito. Veja o caso de Esther também, sempre servindo ao seu povo ali, ao seu tio, e aí vai ser guindada para o palácio. Os irmãos André e Pedro, Tiago e João, pescadores que são tirados da sua lida ali para se tornarem pescadores de homens. O apóstolo Paulo, que era um homem que estava a serviço do templo, e Deus o transforma nos maiores apóstolos desse mundo. E o próprio Senhor Jesus, todo mundo sabe que ele era um carpinteiro, um homem de dores, diz a palavra, não era um ocioso. Deus usa pessoas trabalhadoras. Outra coisa ainda importantíssima: quando Deus começa a tratar com um indivíduo, ele começa mudando a sua autoimagem. Nós vimos no texto que nós lemos aqui a fala de Gideão, minha família é menor, eu sou o menor, o que foi feito do nosso povo? Percebe? Ele tinha uma visão totalmente negativa dele e da situação que o cercava. Deus precisa que os seus escolhidos, homem e mulher, mudem o seu autoconceito. E o último ponto de hoje: cerque-se de pessoas que sejam capazes de ajudá-lo na sua jornada e missão. Por que pessoas que sejam capazes de ajudar? Porque Gideão, ele escolheu um grande exército, chamou um grande exército, mas ele não poderia usar todos aqueles homens. Deus vai mostrar para Gideão com quem ele podia contar. Então a sensibilidade para ouvir a Deus, perceba, ela tem vários aspectos, não é somente para ouvir o chamado, é para ouvir também as instruções mais específicas que Deus tem para a gente quando vamos fazer a vontade dele, quando estamos diante de desafios, como vamos nos comportar. Deus sempre nos dá as estratégias. Concluindo, queridos, essa é a atitude número 1, a sensibilidade para ouvir a Deus.
E um ponto importante que a gente percebe aí de Gideão é que ele, na hora que precisava de certeza do que Deus queria fazer, ele pede a Deus um sinal. E Deus dá a ele mais de um sinal. Dá 3 sinais para ser mais objetivos, né? Aqui, Deus fala 3 vezes com Gideão, confirmando aquilo que ele queria. Então, ouçamos a Deus, não tenhamos medo de pedir para que Ele confirme a sua vontade, e Ele sempre vai falar conosco, basta que nós estejamos atentos à sua voz. Agora, vamos falar com o nosso amado Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, como faço todos os dias aqui, eu agradeço a Ti, Deus, pela vida, Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor, pelo nosso descanso, pelo nosso lar, pela nossa família, pela Tua provisão diária, Deus, em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por podermos mais uma vez nos curvarmos perante a Tua face, Senhor, e buscarmos a Tua presença. Pai eterno, nesse dia eu quero orar especificamente para que o Senhor nos ajude, a mim, a minha casa, a minha família, aqueles que estão participando dessas reflexões, que participam diariamente, que o Senhor nos ajude a todos, Pai, a ter um ouvido, Senhor, sensível, Pai, sensibilidade para discernir a Tua voz, sensibilidade para discernir a Tua vontade, Deus, paciência e calma para ouvir, Pai, do Teu Santo Espírito, Deus, as estratégias, a forma como agir. Deus, dissipa as dúvidas que possam haver nos nossos corações em relação à Tua vontade, em relação ao desafio que nós temos pela frente, Pai eterno. Fala conosco, eu te peço, meu Deus. Às vezes, Pai, nos assustamos com coisas que surgem no nosso caminho a fazer, nos assustamos com aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Enfrentamos tantas situações, mas, Pai, se estivermos seguindo a Tua vontade, ouvindo a Tua voz, com certeza nós seremos mais que vencedores, meu Deus. Em nome de Jesus, fica conosco nesse dia, eu te peço. Amém. Amém, queridos. Terminamos aqui essa segunda reflexão da série Atitudes de um Vencedor. Vimos o comecinho lá, né? Quando tudo diz que não. Quando enfrentamos diversas atividades, como Gideão enfrentou. E vimos hoje a importância da sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. Meus queridos, esse é o livro que vai embasar as nossas reflexões essa semana. Atitudes de um Vencedor. É um dos meus livros digitais e os links para adquirir estão aí na sua tela e também no vídeo. Esta é uma forma de você nos abençoar e fazer continuar este ministério. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. E aqui estão os nossos parceiros, né? Aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise, né, para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, né, variados. E a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.